Alô, amigos da Rádio Difusão, que bom! Estamos todos juntos agora para conversar com uma das mais importantes vozes do rádio do Brasil. A nossa conversa, em geral, ela é feita com pessoas que têm uma voz bonita, que sabem se comunicar e que fazem muita companhia para nós, ouvintes. Então, dentro da série Vozes do Brasil, hoje eu tenho o prazer de trazer uma voz, um amigo, um colega, uma pessoa sensacional, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que não é muito difícil, porque eu trabalhei com muita gente, mas que até hoje está firme, batalhando, e olha, não falta emprego para ele, não. Às vezes 2, e quase não dá tempo do cara respirar. Vem para aqui, para o palco, Rony Magrini. Oi lá, tudo bem? Esse negócio aí foi bom, hein? 2, 3 empregos, estamos aí na ativa, estamos aí, firmes e fortes. Não, nós vamos contar, durante o episódio de hoje, nós vamos contar uma série de histórias, vamos descobrir coisas que eu também não sei, porque afinal de contas eu não sei da vida de todo mundo. E o programa, como não é de entretenimento nem de fofoca, a gente não vai entrar em detalhes não muito agradáveis, que é o que o pessoal gosta de contar e de puxar por aqui ou por ali. Nós vamos, sim, conversar com você, Rony Magrini, para saber como tudo começou. Como é que você foi picado pela mosquinha, hoje não é bom falar de vírus, mas pela mosquinha do rádio, e etc, etc, etc. Certo? Tá ótimo. Então, a primeira pergunta, que é praxe, né? Sim. Onde nasceu o nosso amigo Ronaldo Magrini? Quero crer que sim, porque a gente sempre chamou de Rony, né? Aliás, é assim, né? A mãe, na pia batismal, dá o nome de Ronaldo Magrini de Souza Alencar. De repente, ele vira artisticamente Rony Magrini porque é mais fácil, mais prático. Aí o pessoal chama de Rony e acabou, né? Então, conta tudo isso para a gente. Então, eu nasci na cidade de Araras, que fica no interior de São Paulo, e o meu nome é Ronaldo Magrini Filho. E o Rony é um apelido da família, que acabou indo para o rádio, mas isso quando eu cheguei na Rádio Cidade, em 1980. Até lá, era Ronaldo Magrini. Ok. E onde Ronaldo Magrini começou a entender que tinha aquela coisa, aquela vontade de falar no rádio? Passou por serviço de alto-falante lá em Araras, como uma grande maioria fez, na hora do footing, ou foi uma emissora de rádio? Como começou a sua carreira profissional? Para eu te responder essa pergunta, a gente vai ter que voltar um pouquinho mais para trás, antes do rádio. Como eu morava lá em Araras, e fui criado lá em Pirassununga tem a Academia de Força Aérea, a FAB. E os aviões da FAB ficavam voando lá na cidade, os treinamentos e tal, e eu ficava fascinado com aquilo. Eu estava preparando a minha vida para entrar na Força Aérea, porque eu queria ser piloto de avião, mas o meu pai não tinha condições de pagar o curso do brevet, era muito caro. Então, na nossa cabeça, eu ia para a FAB, ia fazer os meus estudos, continuaria os estudos lá, me formaria como piloto, tentaria uma carreira militar e lá na frente eu tentaria a carreira civil como piloto de avião. Estava tudo desenhado para que isso acontecesse. Só que em 75, 76, por questões de trabalho do meu pai, a gente saiu lá da cidade de Araras e fomos morar em Porto Ferreira, que também é lá no interior de São Paulo, e mais perto de Pirassununga, onde tem a FAB. E como essa mudança ela foi no meio do ano, eu tive que estudar à noite, porque não tinha vaga lá nas classes lá da escola para durante o dia. E aí eu fiz amizade com o pessoal lá da noite, as professoras, os professores, e eu tinha uma professora, a professora Cibele, ela era minha professora de português e de inglês.
E um dia ela me chamou e falou assim para mim, você já pensou em trabalhar em rádio? Eu falei, não. Ela disse assim, não, porque a rádio aqui da cidade, a Rádio Primavera, está fazendo teste amanhã. E como você tem bom inglês e bom português, eu acho bom você ir lá fazer o teste. Aquilo ficou na minha cabeça, contei para os colegas da classe, a escola inteira ficou na minha cabeça, vai. Cheguei em casa, era 11h30 depois da aula, meus pais já estavam dormindo, deixei um bilhetinho para minha mãe. Me acorda cedo amanhã que eu tenho um negócio para fazer. Mas não falei o que era. Ela me acordou, tomei café, saí. Fui para a rádio. Quando eu cheguei lá na Rádio Primavera de Porto Ferreira, 40 pessoas estavam lá para disputar 3 vagas. De todos, eu era o único que nunca tinha falado no microfone. Porque eu não ouvia a rádio lá. E eles anunciavam, né? Se você quiser fazer parte do time aqui, vem fazer teste dia tal, papapá. E ali tem cidades como Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras, Descalvado. E são pessoas que já trabalhavam nessas cidades. E Porto Ferreira era uma cidade maior. Então, eles queriam trabalhar lá numa cidade maior. Enfim, eu passei em primeiro lugar. E por passar em primeiro lugar, o dono da rádio, seu Acef, falou para mim assim, você mora longe? Falei, mais ou menos. São 10 horas. Dá para você ir e voltar e estar aqui ao meio-dia, que você começa hoje. Você vai fazer do meio-dia até às 18. Assim? Assim. E você vai ganhar 2 cruzeiros e 22 centavos por hora de trabalho. E eu pago toda sexta-feira porque eu não quero locutor meu devendo na praça. Me lembro até hoje das palavras do seu Acef. Maravilha. Cheguei em casa, família do interior, almoça cedo, estava o pessoal já almoçando. Eu comecei a rir, meu pai falou, o que foi, moleque? Eu falei, vocês estão almoçando com o novo locutor da rádio. E aí foi aquela surpresa. Eu almocei super feliz, voltei para a rádio, e lá eu tive a minha primeira experiência como locutor da rádio. Tinha um senhorzinho lá que estava lá trabalhando há muitos anos. Ele me explicou como era, como funcionava, onde ficavam os textos, aquela coisa toda. E ele me deu a primeira lição, que eu não esqueço até hoje. Locutor tem que entrar cagado e mijado no estúdio. Isso quer dizer, sentou no estúdio, não sai nem para ir no banheiro. É para ficar lá prestando atenção no trabalho. E aí eu comecei. Peguei gosto do negócio. Vamos colocar na linha do tempo, como é tão comum hoje, a gente comentar. Eu já sei o dia que você nasceu, já sei o mês, por motivos outros, que no caso a gente conta depois. Em que ano você nasceu e em que ano isso aconteceu? Então, vamos lá. Eu nasci no dia 13 de abril de 1961. Isso foi em 76, portanto, eu tinha 15 anos. Que maravilha! Isso eu não sabia, tá vendo? Era rádio AM ou FM? AM. Ela agora, depois de um bom tempo, que ela é FM, mas naquela época, FM era coisa de rico, né? Ela era AM. Começando em algum lugar, né? A transmissão por ondas de frequência modulada, apesar de alguns, como você falou, algumas pessoas que tinham uma família abastada, vinha alguém do exterior, trazia um rádio. Esse rádio tinha a onda FM. Né? Normalmente os rádios tinham OM, onda média, AC, onda curta, e alguns FM, que é a frequência modulada, que está acima. E tinha também, e no rádio lá de casa tinha a tal da OT, ondas tropicais. Ondas tropicais também, eu me esqueci. Muito difícil de ser captada, mas ia longe, e permitia muita gente desse nosso Brasilzão ouvir rádio de qualquer parte, desde que a emissora tivesse o transmissor de OT, de onda tropical. Isso acabou caindo em desuso, no esquecimento e tal. Então, temos aí Rony Magrini começando a sua carreira numa rádio AM em Porto Ferreira, em 1971.
Que tipo de programa... 1976. 76, perdão. 76. Nascido em 61. Isso, tá. isso. Que tipo de programação você estava apresentando e o que é que propuseram a você nesse comecinho de carreira? Olha, na verdade, nessas 6 horas de trabalho que eu fazia, eu abria e encerrava vários programas que tinham lá, né? Eram programas de músicas orquestradas, programa de música sertaneja raiz, era uma novela que eles transmitiam lá, que agora eu nem me lembro qual que era, mas a gente fazia a introdução da novela, eu lia os textos comerciais, aí quando tinha um falecimento na cidade, a funerária mandava o texto lá para a rádio e a gente anunciava que fulano de tal havia falecido, que o velório estava sendo realizado, enfim, é coisa de rádio do interior. E aí eu fui tomando gosto pelo negócio, né? Aí, aos sábados, eu não tinha o que fazer em casa, eu ia para a rádio. Aí eu comecei a falar, poxa vida, eu quero fazer um programa de sábado, um programa mais alegre, e o dono da rádio deixou. E um dia eu estava lá fazendo o programa, me aparece na porta da rádio, estava eu e o operador só, aparece na porta da rádio o cantor Messier Gilbert. O Gilbert estava em Descalvado, que era uma cidade lá perto, para fazer um show. E lá em Descalvado, eles me ouviam, a rádio lá. O meu programa lá era bem, bem popular. E ele falou, poxa, eu preciso ir lá nessa rádio dar uma entrevista para chamar a gente para o meu show. E ele pegou o carro, pegou a estrada e apareceu lá na rádio. Quando eu vi o Gilberto, eu já conhecia da televisão, dos programas do Bolinha, do Chacrinha, enfim, eu tremi, eu falei, pô, o cara tá aí na porta, né? Aí ele, olha, você pode me entrevistar? Porque vou fazer um show de Descalvado, eu quero que vá gente me ver. Eu falei, claro que posso. E cadê o disco do Gilberto? Eu sabia que tinha na rádio, mas bagunça, sabe? Discoteca meio largada, tal. Pedi desculpa para ele, coloquei ele no ar e foi sem música mesmo. E fiz a entrevista com ele. Aquilo me chateou, sabe? Eu falei, puxa vida. Aí eu cheguei para o dono da rádio e falei, posso organizar a sua discoteca? Ele falou, você sabe fazer isso? Eu falei, não, mas eu aprendo. Ele falou, pode. Aí eu fui lá e comecei casulo A, casulo B, casulo C, e fui fazendo, deixando tudo em ordem. E isso é uma coisa intuitiva, que eu nunca vi, mas eu achava que tinha que ser assim. E fui deixando. E ficava lá de manhã, eu chegava lá para organizar tudo e deixar tudo bonitinho. À tarde eu apresentava o programa e à noite eu estudava. Eu nunca deixei de estudar. E assim foi. Rony, quando você nasceu, o Sol estava no signo de Áries. Um Marte ali muito forte, tomando conta da situação. Você saberia dizer onde estava a Lua, ou seja, qual é o seu signo ascendente? Não, isso eu não sei te dizer, não. Eu vou, particularmente, depois, numa troca de e-mails, eu vou estudar um pouquinho isso para você. Por que eu estou contando isso? Porque Rony e eu temos a aventura de nascer, ou ter nascido, no mesmo 13 de abril, com uma diferença imensa, eu em 1947 e ele em 1961, né? Uns 34 anos depois, ou coisa que vale. Muito bem. 34, não, 24 anos depois. Com isso, não quer dizer que ele e eu sejamos iguais. Mas a gente sabe, que no meu caso, principalmente, que gosto de astrologia, que estudei um bocado, até para poder ajudar a criar um programa de astrologia numa das emissoras em que eu trabalhei, eu fui estudar um pouco para saber como era. Mas isso não é desculpa. Eu gosto de astrologia, não estou falando de horóscopo, não estou falando de olhar o dia a dia para ver se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou, etc. É outra coisa. Estudar astrologia. E aí, através de um egípcio chamado Maurice Jacoel, eu aprendi uma série de coisas. E também hoje não é questão de programa astrológico, mas a gente descobre
que, por ciclos de 7 anos de vida, a gente vai se modificando. Então, o que o ariano faz até 21 anos, ou seja, no terceiro ciclo de 7 anos, que é quando ele tem a liberação oficial, né? O próprio governo o emancipa, ele faz o que ele quer, se o pai fala que não, ele pode fazer muxoxo, pode virar cara, etc. Não estou orientando ninguém a fazer isso. Estou dizendo que a partir de 21 anos você faz o que você quer, porque você está emancipado, e a partir daí também você pode ser preso e pagar por todos os seus erros sem que você seja considerado menor. Independente disso, nós começamos a sofrer um pouco, no bom sentido, a influência do signo lunar, que é o ascendente, e aí você passa a ter algumas modificações. Como o Rony falou no começo, que ele tinha vontade de ser piloto da Força Aérea Brasileira, eu falei aqui dentro, para mim, falei, poxa, que coragem, né? Tem gente que não tem coragem de entrar num avião para fazer uma ponte aérea Rio-São Paulo, e o outro vai fazer, quer ser piloto, ou seja, vai estar com o comando na mão, e o que é mais incrível, mais difícil, avião da FAB não faz simplesmente passeios turísticos, né? Eles fazem exercícios, tem uma série de exigências, e também tem aquele treinamento de caça e outras coisas mais. Então, isso mostra um pouquinho, não estou defendendo a classe, mas que o ariano é arrojado. Se vai dar certo, se não vai. Ele é determinado. Ele põe na cabeça e faz. E a explicação está aí. Essa não deu certo. Aliás, o Maurice, que eu já citei, diria para o Rony, você poderia ser um aeroviário, você poderia ser um homem de comunicação e talvez alguém na política. Eu estou chutando porque eu não sei o signo dele ainda, mas foi mais ou menos isso que me disseram. Né? Eu era para ser ou um político conhecido, ou um bom advogado, ou um homem de radiodifusão da área de comunicação, que acabou dando certo. Mas como eu não estou aqui para ficar contando das minhas peripécias astrológicas, assim, para conversar com o Rony, eu quero saber até quando ele ficou em Porto Ferreira. Parênteses. Já devia ter dito isso antes. Por sorte, apesar de você ganhar 2 cruzeiros e 20 centavos, por sorte, você já começou ganhando e ainda recebendo a semanada. Porque muita gente com quem nós conversamos aqui nesta série Vozes do Brasil disse que foi ficando lá porque o dono falou, não, vai levando aí, você vai pegando o jeito e tal. E aí estava claro que o Rony já começou do lado certo. Então, agora vale a pergunta. E de Porto Ferreira para frente? Então, esse trabalho na Rádio Primavera me deu o registro, né, na carteira, que até então eu não tinha carteira de trabalho, eu não tinha RG, eu não tinha nada, né? E aí veio lá, locutor, apresentador, tal, estava tudo bonitinho lá. Por causa desse registro na carteira que eu tive o direito adquirido à minha profissão. Aí, quando foi homologada, né, a profissão, aí já perto dos anos 80, eu não precisei fazer nenhum curso, nada, porque eu já praticava, né, e tinha o registro na carteira para provar isso daí. Bom, aí para fim, só um pouquinho. Eu tenho que interferir, não só porque eu sou chato, mas porque, como o nosso objetivo é deixar informações para a posteridade, para aqueles alunos das faculdades de comunicação, das escolas de comunicação, para quem gosta da radiodifusão, para quem não faz faculdade nenhuma, mas é apaixonado pela rádio, etc. Então, eu gosto sempre de situar as coisas. O Rony estava falando de 1976, 2 anos depois, houve a regulamentação, em dezembro de 1978, da profissão. E aí só poderia, a partir daí, só poderia trabalhar em rádio e televisão, porque a profissão é uma só para os dois. Radialista é quem trabalha em rádio ou em televisão, não é o locutor de rádio. O locutor é uma função. Isso. E era necessário ter o DRT. Isso. Esse
essa sigla ficou conhecida só para facilitar. Na verdade, você precisa ter o registro na Delegacia Regional RT do Trabalho. Uhum. Então, é a isso que o Rony se identificou. E, de repente, ele passa a ser um profissional, porque ele já tem uma prova na carteira. Isso. Então, é só chegar na delegacia local, Secretaria, no Ministério do Trabalho. Vamos lá, segue. Então, aí eu fiquei lá em Porto Ferreira, na Rádio Primavera, 1 ano, ganhando experiência. O mosquitinho me picou, eu não queria mais saber de avião. Aí o meu pai, por conta do trabalho dele de novo, teve que voltar a morar em Araras. E eu não queria sair da rádio, estava indo tudo tão bem. Aí a minha família tinha que mudar, e eu querendo trabalhar. Como eu sou de Araras, a minha família, ela é de Araras, a gente conhece mais pessoas em Araras, o meu pai foi em Araras, e na época lá em Araras já haviam 3 rádios. A Rádio Clube Ararense, a Rádio Centenário e a Fraternidade FM. Lá já tinha FM na época. E aí o meu pai falou com os donos da rádio e marcou um dia para eu ir fazer teste nessas 3 rádios. Saímos de Porto Ferreira bem cedinho, fomos para Araras, passei pelas 3 rádios lá de Araras, fiz teste e fui aprovado nas 3. Aí o que eu fiz? Eu fiquei na rádio Centenário à tarde, fazia a Rádio Fraternidade FM de manhã e estudava à noite, porque eu gostei de estudar de noite. E aí, então, eu trabalhava na FM de manhã e lá já operava a mesa, já falava e operava, até por falta de profissionais. Então, vamos lá. Aí eu fazia a Fraternidade FM de manhã, a Rádio Centenário à tarde, que já era uma rádio AM, e à noite eu estudava. E eu trabalhava de segunda até sexta-feira, não trabalhava ao sábado, porque aí tinha equipe de esporte, aquela coisa arada toda, mas nunca deixei de estudar. E fiquei lá em Araras de 76 até 77. Fiquei 1 ano lá. E no domingo, estava calor, eu falei, vou até a praça tomar um sorvete. Fui lá na praça, peguei um sorvete, sentei no banco da praça, comecei a saborear o sorvete. Um amigo, apaixonado por rádio, passou, me cumprimentou. Posso sentar? Claro, senta aí. Ele falou, o que você está fazendo aqui nessa cidade? Eu falei, não estou te entendendo. Ele falou, você já tinha que estar lá em São Paulo. Seu trabalho é muito grande para essa cidade aqui. Eu falei, para com isso. Tô aprendendo. Todo dia a gente aprende. Ele falou, estou falando sério. A rádio Excelsior de São Paulo está precisando de gente. E eu sei porque eu tenho um amigo que é jornalista e que ele é de Araras e trabalha lá na redação. Você vai para lá, você vai fazer teste e já está na hora de você ir embora para São Paulo. Eu falei, não, que é isso, tal. Ele ficou falando tanto disso aí, que eu cheguei em casa e contei para o meu pai. Pai, você me leva para São Paulo para eu poder fazer um teste lá na Rádio Excelsior e tal. Meu pai, naquela semana, ele ia trabalhar, porque ele trabalhava com representação de caminhão e tal, ele ia para o Paraná, ia ficar 15 dias no Paraná. Ele falou, filho, eu não posso, eu estou com a minha viagem já pronta e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu só sei que eu comprei passagem, sem ninguém falar nada para ninguém. Eu comprei passagem no primeiro ônibus da aviação Danúbio Azul, que saía de Araras para vir para São Paulo. Esse meu amigo me fez um mapinha lá na rodoviária, no guardanapo de papel, de como eu fazia para descer na rodoviária, que era no centro, ali na Luz, não era onde é hoje o terminal Tietê, era lá na outra. Para eu ir dali e até a Rua das Palmeiras, na Rádio Excelsior, a pé. Eu nunca tinha vindo para São Paulo. Ele falou, fácil, você desce aqui, é uma reta só.
Aí você vai passar lá, tem um cavalo, mas não liga não, ali é a Princesa Isabel, a praça. Ele começou a me dar toda a dica. E você vai lá embaixo, tem um viaduto, você entra à direita, você já chega na rádio. Tá bom. Vim, sozinho. Quantos aninhos tinha o garoto Rony 17, Magri? 17 anos. Tá. 17 anos. Aí eu vim, ele me deu uma carta para apresentar para esse amigo dele, ararense, que estava trabalhando lá de jornalista. Cheguei na porta da rádio, pedi por ele, demorou um pouco, ele veio, me apresentei, dei a carta, ele falou, peraí, e ele me levou para falar com o diretor, o coordenador, o diretor artístico da Excelsior. E eles fizeram um teste comigo ali na hora. E aí eu subi a escada, assim, onde é a Rádio Globo, era Excelsior e tal, aquele mundo, né? Aquelas pessoas que eu via na televisão, ali andando nos corredores, eu falei, caraca, que é isso, né? Comecei a tremer, comecei a ficar tenso. E fui fazer o teste. Era só música em inglês. E fui reprovado. Fui reprovado. E você vai saber como chamava o diretor lá da Rádio Excelsior mesmo, porque você estava na difusora e vocês brigavam muito, Excelsior e difusora na época. Antônio Celso. Antônio Celso. Sim, O Antônio Celso. A voz padrão da Rádio Excelsior, o homem que criou a expressão Excelsior, a máquina do som. Máquina do som. Você se lembra quem era o amigo do jornalismo? Quem sabe eu conheça também. Não vou te ler, não conhece. Agora, mas não vou. O fato de ser de Araras, no meio do caminho, com tanta gente que a gente vai conversar, aproveitando para fazer um pequeno merchan toda semana, neste mesmo canal, que tem o meu nome e está no YouTube, você tem uma apresentação com um profissional que foi do rádio, que é do rádio, que vai continuar sendo do rádio, porque ele ajudou a escrever a história do rádio no Brasil, e nós estamos homenageando esse nosso querido rádio centenário, conversando com as pessoas para que cada um conheça. Hoje está fácil você ver a imagem de quem está falando, algumas emissoras já transmitem com câmera e etc., mas muita gente nesse Brasilzão e fora do país, porque muita gente já emigrou, ouvia e não tinha a ideia de como era o profissional. O rádio sempre foi a emoção transmitida por vozes sem que as pessoas soubessem. Cada um criava o seu cenário, cada um criava a sua imagem, o seu príncipe encantado, a sua Cinderela e etc. Feito este pequeno intervalinho de merchan, você continua com a gente e nós vamos descobrir nessas conversas que estamos tendo com outros profissionais quem era o profissional de Araras que era da redação do Sistema Globo de Rádio. Com certeza. Bom, você foi reprovado, isso acontece até porque, sim, claro. Apesar da gente ter um bom inglês, de repente os testes que são feitos são com pessoas exigentes, porque para você falar em alguns, eu tenho sempre uma história que eu não vou, no momento eu não vou citar o dono, mas ele não conseguia desenvolver todas as palavras. Então ele falava para mim, eu tenho um bom ouvido, fala aqui e eu vou repetir. E o nome da música era If You Do Believe in Love. Se você realmente acredita no amor, essa era a temática da música. Fala de novo. Fala como é que eu tenho que falar, com inflexão. Aí eu falei, e saiu mais ou menos o seguinte. Agora, aqui na rádio, If You Do Believe in Love, que foi o que ele gravou o som. Saber que palavra era separada de outra. Mas ele foi, porque a música era um pouquinho complicada. Mas segue, Juan, depois da reprovação. Aí o Antônio Celso chegou para mim e falou, olha, você não tem um inglês legal, a gente precisa de pessoas que falem bem o inglês e tal. Beleza, boa sorte da próxima vez. Tá bom. Aí eu estava descendo as escadas ali do Sistema Globo de Rádio, que eu ia voltar para a rodoviária, pegar o ônibus e voltar para minha cidade. Até aí, tudo bem, vida que segue, né?
Esse ararense do jornalismo desceu a escada atrás de mim. Ô, cara, onde é que você vai? Eu falei, vou voltar para a nossa cidade. Ele falou, não, eu ouvi o seu teste ali atrás da porta e acho que você tem condições de já ficar aqui em São Paulo. Vai lá na Rádio Record. A Rádio Record está inaugurando uma FM. Até onde eu sei, eles só vão tocar música nacional. Você tem chance de pegar. Aí você pegou, você começa a fazer um curso de inglês, se aperfeiçoa e toca a tua vida aqui em São Paulo. Eu falei, tá, onde é que fica essa Rádio Record? Ele falou, fica lá na Avenida Miruna. Eu falei, como é que eu faço para chegar lá? Ele falou, ó, você vai descer aqui, vai vir um ônibus escrito aeroporto. Você entra. Chega para o cobrador e fala assim, eu quero descer na Rádio Record. Vai demorar pra caramba, mas você vai chegar lá. Tá bom. Fui no ponto de ônibus em frente ali na Rua das Palmeiras, veio o tal do aeroporto, entrei, falei com o cobrador e falou, senta aí. Aí o ônibus passava pelo viaduto do Chá e 23 de maio, eu olhava aquele movimento, aquela gentaiada, aqueles prédios, aquela confusão, e eu falava, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu juro. Saí da Palmeiras, Rua das Palmeiras, 315 ou 215, se não me engano. E chegar na Avenida Miruna, 713. Isso. Até porque o pessoal gostava muito do número 7 na família Machado de Carvalho, só não pôde usar o 13 porque era da Bandeirantes. Mas o número 7 é muito querido por eles. E aí você conseguiu chegar. Consegui chegar. Cheguei na portaria da Record, me apresentei, disse o que eu queria e falaram, olha, a pessoa que você precisa falar se chama Edson Guerra. E o Edson Guerra acabou de sair para almoçar, mas se você esperar aí, ele volta. Tá bom. O Edson Guerra voltou. Voltou tipo 5h30 da tarde. E eu lá na porta da Record, o dia todo aqui em São Paulo, com dinheiro contado para comprar passagem e voltar para casa. A minha família não sabia que eu estava aqui. Eu vim escondido do meu pai, da minha mãe, da rádio lá, de todo mundo. O Edson Guerra... Sim, eu só tinha a carteira profissional, porque o RG, essas coisas, eu fui tirar aqui em São Paulo. E aí o Edson Guerra chegou, e junto com ele, o Altair Correia. Eu me emociono de falar disso, porque quando o Altair Correia, eu me apresentei, o Edson Guerra eu já conhecia, porque ele fazia um programinha de música na TV Record, eu era fã, sempre achei a voz do Guerra linda, e ali, eu na frente dele, tremia todo. O Altair Correia falou, você é de Araras? Eu sou de Americana. Nossa, que gostoso. Quando ele falou isso, eu já me senti acolhido. Pô, um cara do interior aqui. E o Altair Correia era simplesmente o chefe dos operadores. O cara entendia tudo e mais um pouco. E aí eles me falaram para eu voltar no dia seguinte, que eles iam fazer teste porque só tinha uma vaga. E eu iria disputar essa vaga com um cara chamado Cacá, que trabalhava na difusora, rádio que Luiz Fernando Marioca era o diretor artístico. Vamos esclarecer, o Cacá, que você diz, é o Carlos Henrique Correia da Silva? Exatamente. Eu não sabia disso. Exatamente. Vamos ver se conta isso na conversa que nós vamos ter. Então, bom, vamos falar de Edson Guerra, uma voz linda, um coração maravilhoso, um excelente profissional, foi embora muito cedo. Foi. E deixou não só saudade, como boas lembranças, não só pelos programas que ele fez, mas pelo que ele construiu. Ele realmente foi uma pessoa de comunicação completa. Pena que ele não está mais entre nós para que a gente pudesse contar a história dele, mas alguma coisa deve ter ainda escrita aí na internet para a gente descobrir e poder homenagear. Muito bonito da sua parte lembrar não só do Edson, como do Altair também, que foi um grande amigo e nos deixou também recentemente. Mas são pessoas que... Agora, veja que coisa curiosa. Você se emocionou porque estava diante de um profissional. Isso acontece bastante, mesmo que você não saiba ou não perceba, com pessoas que conhecem você. E vai acontecer também aqui, porque o comunicador, ele significa muito, ele é o companheiro. O rádio em si já é companheiro e tal, mas é através de uma voz
que a gente chega, que a gente fica perto da pessoa, que a gente fica fazendo aquela companhia quando ele está sozinho, quando ele está para baixo, quando ele está com problemas, etc, etc. O rádio tem essa função, nunca vai deixar de ter. Eu sempre que possível relembro, e vai ser de graça até o fim dos tempos. Felizmente, não temos que pagar assinatura, não temos que pagar nada. É só ligar, e agora, com essa nova modificação em que os celulares estão sendo obrigados todos a trazer lá uma faixa de rádio, eles não trazem, está embutido, mas o negócio, às vezes, não permite. Agora, não vai ter barreira em qualquer parte onde houver uma antena de transmissão de celular, inclusive, logo mais o 5G, vai ser fácil. Mas continue, Rony, então, a contar a sua trajetória dos 17 anos para os 18. Então, aí, no dia seguinte, na verdade, o que aconteceu? Eu fui para um orelhão que tinha ali perto, liguei a cobrar num posto de gasolina que ficava do lado da minha casa, pedi para o pessoal lá que já me conhecia chamar minha mãe, ou alguém de casa. Minha mãe vem, menino, o que aconteceu? Você sumiu? O que aconteceu? Eu falei, calma, mano, calma, estou bem, estou tranquilo, estou aqui em São Paulo. Ai, seu pai vai te matar. Depois ele mata. Eu vou fazer um teste amanhã na Rádio Record e está tudo bem, eles me deram lugar para ficar, me deram comida, está tudo certo, não se preocupa comigo, torce para eu passar no teste, que eu já fiz um teste lá na Rádio Excelsior e fui reprovado. Mas você está bem? Estou bem, acalmei minha mãe, tal, desliguei. Faltou dizer para ela, mãe, eu sou ariano, mãe. Tem que entender que é assim mesmo que a coisa se processa. Aí foi dormir numa pensão, é isso? Não. Não tinha dinheiro. Eu fiquei na porta da rádio esperando o dia seguinte. Meu Deus. Foi. Mas essa, rapaz. Aí correndo riscos. Não, hoje as coisas são mais perigosas, mas de qualquer maneira era um garoto, um jovem que estava ali. Era uma noite quente, estava fazendo calor. O último programa da TV Record, que era o jornal, terminou por volta da meia-noite. Aí eles começaram a apagar as luzes, fechar tudo, e eu estava lá na porta esperando. Aí um segurança, que já desde as 6 horas da tarde estava vendo, né, sabendo do que estava acontecendo, ele falou, vem cá, aqui tem esse banco de madeira, você pode dormir aí, e eu preciso que você acorde às 5 horas da manhã, porque o pessoal vai começar a chegar, vai bater o ponto aí, vai pegar mal para mim, tudo bem? Tudo bem. Aí eu deitei lá, dormi, 5 da manhã ele me acordou, me deu um copo de café, que é o que ele tinha na garrafa térmica dele, me deixou ir ao banheiro, e fiquei esperando o Altair Correia e o Edson Guerra chegarem. Chegaram por volta de 10 horas da manhã, o Cacá passou por mim, lógico, ele não me conhecia, mas eu conhecia ele, e foi fazer o teste. E depois chegou a minha vez. Eu tremia mais do que um cachorro com medo, o que você puder imaginar. Eu tremia. Quando eu entrei naquele estúdio da Rádio Record, aquele cheiro que eu tenho até hoje, aquela memória olfativa, sabe, eu via Darcio Campos, eu via Altieres Barbiero, eu via Barros de Alencar, no outro estúdio estava gravando o Décio Pitinini, o Silvio Santos, sabe, aquilo ali mexeu comigo de um jeito que eu falei, eu não vou conseguir. E o Altair Correia, ele falou, vamos gravar. Aí gravou, soltou a fita. Ele, não, para, tá ruim desse jeito, não vai. Acho melhor você fazer assim. Uma gravação que demoraria 10 minutos, que eu faria hoje em 5 minutos, levei 1h30 para fazer. Uau. 1h30. O Altieres teve uma paciência. O Altair Correia, ele teve uma paciência comigo assim. Depois que ele viu que o resultado estava legal, ele levou para o Paulito, para o Edson Guerra e para o Chico Paz de Barros ouvirem. E eles aprovaram. Que trio, meu amigo. E eles aprovaram. Mas só que a proposta deles para mim foi: você vai ser noticiarista do FM.
E depois você vai pegando o jeito e você vai crescendo aqui, tá bom? Falei, assina onde? Aí teve aquela coisa toda de eu viajar para o interior, fazer a minha mudança para São Paulo, eu vim sozinho, fui morar em pensão, enfim. Aí eu comecei em 78 na Rádio Record, lá na Miruna. E aí você vai conhecendo um, você vai conhecendo outro, vai fazendo amizade aqui, fazendo amizade ali. E e o Edson Guerra, ele fazia programa de manhã na Rádio Record. E eu entrava de manhã para fazer o noticiário do FM. Mas, às vezes, o Edson Guerra, ele via para Garça, a cidade dele, lá no interior, para visitar os pais, e ele não voltava a tempo, ou tinha um problema de saúde com o pai e tal. Ele ligava lá para a rádio e falava, põe o Rony para apresentar o meu programa. Eu apresentei o programa do Edson Guerra no AM, lá da Record, várias vezes. Então, ele tinha confiança para eu substituir. Aí eu passava a bola para o Altieres, e aí eu ficava lá, eu ficava o dia inteiro dentro da rádio, porque eu morava em pensão, não tinha televisão, não tinha carro, não tinha nada. Eu ficava mais dentro da rádio, mesmo fora da minha hora de trabalho, do que ficava em outro lugar. E aí, começaram a aparecer as oportunidades no FM, mas eles não me davam essa oportunidade. Eu queria mais, mas esse mais não chegava para mim. E aí o que eu fiz? Vai daqui, vai dali, vai daqui. Eu fui parar lá na Rádio Difusora. Conheci Luiz Fernando Malioca. Luiz Fernando Malioca chegou para mim e falou assim, olha, vamos fazer um teste. Eu fiz o teste. Ele falou assim para mim, eu gostaria muito de te contratar, mas eu não tenho vaga. Mas eu tenho 9 locutores e cada um pega 30 dias de férias. Se você quiser, você vai trabalhar 9 meses aqui. Até lá, alguma coisa pode surgir e a gente pode te efetivar. Você topa? Falei, topo. Começo quando? Dia tal, você vai começar das 6 às 9 da manhã. Era o primeiro locutor dele lá que ia tirar férias, que eu agora não me lembro quem é. E vou eu lá para a Difusora realizar o meu sonho de trabalhar na Rádio Difusora. E fiquei lá. E eu passava pro Jorge Elal. Eu passava o horário para o Jorge Elal. O Elal chegava, de terno, com aquele jeitão dele, com aquele vozeirão maravilhoso que Deus deu a ele. Então, eu tive bons professores. Aí, deixa eu te contar. A Rádio Record ficou sabendo que eu estava fazendo a Difusora. E me enquadraram. Chamaram lá, fizeram uma reunião comigo. Como? Você trabalha aqui e trabalha lá? Não pode. Eu falei, onde está escrito que eu não posso? Eu aqui sou noticiarista. Lá eu apresento o programa. Aqui, nem meu nome eu falo. Lá, eles deixam eu falar na abertura da hora o meu nome. Oi, aqui é o Ronaldo Magrini. Era o Ronaldo Magrini ainda naquela época. E era FM de um lado e AM do outro. Exato. Não tem concorrentes na mesma banda sonora. Mas, enfim, eles me deram uma enquadrada. E aí, rapaz, lá na Difusora, era uma possibilidade de ser efetivado. Lá eu era registrado, estava tudo bonitinho. E pediram para eu optar, ou aqui ou lá. Eu falei, eu já optei, é lá. Ah, você vai? Vou, porque lá eles me deram a oportunidade que eu estou aqui há 1 ano e tanto e vocês nunca me deram. E aí eu falei, só que vocês vão ter que me mandar embora, porque eu não vou pedir a conta, não. Aí me mandaram embora, eu peguei tudo que eu tinha de direito trabalhista e me dediquei à Difusora. Só que naquela época os diários associados não estavam bem das pernas, né? Atrasava pagamento e tal. Mas esse homem aí, o Luiz Fernando Malioca, da equipe dele, eu acho que ele não deixou ninguém a ver navios. Ele fazia eventos, promovia shows, fazia festas, e com o dinheiro que entrava do caixa, ele chamava todo mundo na sala dele e falava, nós estamos te devendo tanto. Está aqui, ó, assina aqui. Não dava para dar tudo, mas o Luiz Fernando me pagou centavo por centavo
que a rádio me prometeu do trabalho que eu fiz. Muito obrigado, viu? Gratidão. Era o mínimo que a gente podia fazer. O que a diretoria havia combinado é o seguinte: a gente não se paga, é o superintendente, o diretor artístico, o diretor comercial, que é quem faz o faturamento, a gente não se paga primeiro o pessoal da raia miúda, ou seja, contínuos, operadores, e raia miúda significa proporção salarial, não importância no raio. Sim, sim. Vamos pagar, né? Mas às vezes as pessoas entendem mal, eu preciso deixar bem claro. E aí a gente vai pagando de baixo para cima, quando der, a gente se paga. E já que você citou meu nome, eu saí da emissora pouquinho antes dela acabar, né? Eu era diretor também da Rádio Tupi de São Paulo. Lamentavelmente, eu nem considero isso estar no meu currículo, porque é uma verdade histórica. Mas eu não tinha mais nada a fazer. A rádio estava falindo, estava para fechar, e o doutor Humberto Gargiulo, que era o superintendente da rede de rádios do grupo associado, me pediu, ele falou: olha, eu não consigo mandar alguém do Rio para cuidar da Rádio de São Paulo, porque eu não tenho dinheiro para hotel, não tenho dinheiro para alimentação, para viagem. Então, por favor, assuma até que ela feche. E eu, lamentavelmente, na minha sala, recebi a visita do Dentel, que era a Delegacia Nacional de Telecomunicações na época, o órgão máximo, com uma documentação que dizia: a rádio será lacrada. E aí, já sabendo disso, veio o repórter cinematográfico, veio o jornalista, o repórter que queria entrevistar na TV Tupi o pessoal do Dentel, e eles, os dois, documentaram o desligamento da rádio, depois a retirada do cristal do transmissor, e ela foi embora. Logo depois, como eu não conseguia pagar as minhas contas, como eu não conseguia fazer mais nada, porque a rádio não tinha para onde ir, e, obviamente, estava para fechar a radiodifusora, a AM e FM, da qual eu era o responsável artístico, eu resolvi ir embora. E até hoje, coisa que eu nunca mais vou receber, eu tenho 2 meses de férias trabalhados e não pagos, e 3 salários para receber. Isso foi para a justiça, ninguém achou dinheiro nenhum, ninguém achou nem um pedaço de um microfone, nem um cabo, nem nada para dar como pagamento. Eu fiquei a ver na vida. Mas isso interessa, nós temos 10 minutos de programa, interessa-me e aos nossos ouvintes saber um pouco mais da sua história, porque agora vem coisa boa. Nós estamos chegando nos anos 80, não é? Agora chega a fase do Rony. Fui parar na Antena 1. Lá eu conheci o Arnaldo Sacomani, que me ouviu, gostou e falou: você vai ser a voz padrão minha aqui. Vem gravar. Naquela época, vinham os LPs dos Estados Unidos, né? Eu saía lá, já tinha alguém que comprava e já vinha para cá, e o negócio era sair tocando na frente. E aí, eu fazia a cabeça, né? A introdução das músicas, eu deixava tudo gravadinho, então eu fiquei lá gravando na Antena 1 bastante tempo, lá com o Sacomani, baita do professor também. E fiquei sabendo... Não, aí eu fui trabalhar na Rádio Gazeta, olha que loucura, esqueci. Lá na Rádio Gazeta, eu fui trabalhar lá na Rádio Gazeta e fazia na Antena 1 a voz padrão. E eu conheci lá na Rádio Gazeta um locutor que já é falecido, eu vou tentar puxar aqui na memória aqui, talvez se o Luiz Fernando souber. Ele era a voz padrão da TV Globo. E ele chegou para mim e falou: escuta, você não quer trabalhar lá na Globo, fazer locução de comercial, não? Eu falei: vou. Aí eu fui fazer teste. Juca Amaral, seria? Não, não é o Juca Amaral, não. O Juca era a voz de chamadas da TV Globo. É. Agora, eu não sei se trabalhou na Gazeta. O Dedé,
ele trabalhava na cabine ali em cima da onde eu trabalhava, fazendo os finais de programas, YD 850, TV Globo tal. Chamado locutor de cabine, né? Isso. E eu nos títulos. Eu trabalhava no suíte de baixo, que era a parte comercial. Então, muitos comerciais eram produzidos lá dentro da TV Globo e tinha o locutor. Então, primeira coisa, a gente gravava a locução e depois, em cima da locução, é que o diretor de TV montava os comerciais. E eu trabalhei lá muito tempo. Eu conciliava tudo, né? Eu conciliava a Antena 1, conciliava a TV Globo, aí lá na Gazeta não deu para conciliar por causa do horário, eu saí. Perfeito. Lá na Rádio Globo, lá na TV Globo, eu fiquei sabendo que duas emissoras do Rio FM iriam inaugurar aqui em São Paulo. A Manchete, do Grupo Bloch, e a Rádio Cidade, do Jornal do Brasil. As duas na Paulista. Um dia eu saí da Globo, fui para a Paulista, bati lá na porta do endereço da Manchete, era o Eduardo Andrews, que estava lá como diretor. Ele me atendeu, fiz o teste, e na hora ele me aprovou para trabalhar de manhã, das 6 às 9 da manhã. Com salário, já estava tudo definido, tudo certo. Mas eu não falei nada, eu peguei, saí dali, fui lá para o prédio do edifício Eluma, onde ia ser inaugurada a Rádio Cidade, estava construindo. Lá eu encontrei o Carlos Tausen, no meio das obras, do cimento, dos estúdios sendo levantados. Me levou num cantinho lá no fundo da redação do Jornal do Brasil, que era no mesmo andar. Grava aí. Aí eu gravei. Fui aprovado. Só que lá na Rádio Cidade eu fui aprovado, mas não tinha nada definido, não tinha salário, não tinha horário, não tinha nada, diferente da Manchete. Mas eu não sei, alguma coisa me fez acreditar na Rádio Cidade. Aí eu fui lá no Eduardo Andres, falei, Eduardo, você me aprovou, me ofereceu emprego, salário, mas eu fiz teste lá na Rádio Cidade, fui aprovado também e não sei, eu vou para lá. Ele bateu no meu ombro e falou, seja feliz, faça o que seu coração manda. Um dia a gente vai estar junto. E aí eu fui lá para a Rádio Cidade, participei do processo de seleção, fui aprovado junto com a primeira turma da Rádio Cidade, e no dia 25 de janeiro de 80, a gente colocou a rádio no ar. E ali, o Carlos Tausen, que depois veio ser meu padrinho de casamento, ele falava, Ronaldo é um nome muito chique pro rádio, não é um nome legal. E todo mundo lá, Selena Araújo, César Rosa, Paulinho Leite, o Velho Milk, cada um tinha um, né? O Edmir Rabelo, o Beto Rivera, cada um tinha um nome, mas Ronaldo, na cabeça dele, era muito pomposo, né? Me deixava um pouco distante do público, né? Ele me falando. Ele, você não tem nenhum apelido, não? Eu falei, olha, o pessoal lá de casa me chama de Rony, mas eu não gosto disso. Ele ficou, Rony Magrini. Ele acho que ficou uns 5 minutos na sala dele lá, fazendo assim com a cabeça. Rony Magrini. Ele falou, a partir de hoje o seu nome é esse, Rony Magrini. E nós vamos para o Rio gravar a mensagem da Rádio Cidade, que era, alô, você, estou esperando. Aí ele falou, vai ser chamado Rony. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro, gravamos lá a mensagem de boas-vindas da rádio e colocamos a rádio no ar. E ali nasceu o Rony Magrini. Que história gostosa, hein? Puxa vida. Eu confesso a você que o episódio Eduardo Andros, que foi meu companheiro de Rádio Cidade, foi quem eu substituí em São Paulo, eu não sabia da relação dele com a Manchete, sinceramente. Até porque, quando você está numa emissora, não dá para você saber tudo que está acontecendo sim. no entorno, porque senão você não dirige a sua rádio. Eu ainda tinha aquela função de professor universitário num dos períodos, ou a manhã inteira, ou a noite inteira, então ficava meio difícil de... E você vê, aí a Rádio Cidade começou, aí estourou, a audiência foi lá para cima, a rádio bombou, aí eu fiquei de 1980, quando ela estreou, eu fiquei lá por 20 anos. E nesses 20 anos,
Eu tive ótimos professores. O Carlos Tausen foi um mestre. O Carlos Tausen ensinava a gente a fazer a introdução das músicas, a contar o compasso das músicas, e a gente já sabia quando o cantor ia começar a cantar para a gente não atropelar. Aonde colocar a vinheta na música para não atropelar, para que a vinheta não seja um corpo estranho na música, que o ouvinte fala assim, nossa, que coisa chata, manter um padrão de volume, para que o ouvinte não vá lá no botão do rádio toda hora, baixar e levantar, você tem que ter um padrão. Enfim, ele foi um baita de um professor, a fazer texto, a fazer chamada, a produzir chamada, enfim, ele me deu muitas oportunidades. Aí depois o Carlos Tausen saiu, o Carlos Tausen saiu, veio o Luiz Fernando Malioca, que na época trabalhava na Jovem Pan. Aí depois veio o Eduardo Andrius. Aí depois o Eduardo Andrius, quando ele chegou, que ele me viu, ele falou, eu não disse que um dia a gente ia trabalhar juntos? Que ele profetizou isso lá na época da Manchete, né? E aí foi super legal, ele veio, somou, aí depois veio você, com quem eu já tinha trabalhado, e a gente já sabia da tua experiência lá dirigindo a Jovem Pan. Aí depois você saiu, aí veio parece que o Tavinho Sesc, ele foi seu diretor, aí foi mais um outro aprendizado, porque era um cara que estava no ar, fazendo das 10 às 14, e além disso ele tocava rádio, ele era o chefe da equipe, mais um aprendizado. Quer dizer, foram anos ali maravilhosos que vale por qualquer faculdade, qualquer universidade de comunicação do mundo. A experiência é tudo, e eu sempre digo, e não vou me cansar de repetir, a gente não vai levar, no meu caso, nada para o crematório, então vamos deixar aqui para os amigos, para os colegas, um pouco daquilo que a gente aprendeu. Não tem muito, olha, tem que ser assim, o certo é assado. Não, não é isso. É que a gente passa para as pessoas aquilo que a gente aprende. E um pouquinho que cada um vai passando para o outro colega, isso não só energiza positivamente, como traz possibilidades dele melhorar na vida, porque nem todo mundo sabe tudo. Aliás, nós não sabemos nada. Nós temos mais que aprender. E aí não adianta, eu ouço locutor americano. Nem sempre aquilo que se faz lá é bom. E a própria língua leva a você valorizar um tipo de palavra, uma expressão, e que aqui não vale, porque é diferente. E assim, onde está hoje o nosso Rony Magrini, que nós temos mais 2 minutos de conversa? Nossa, a conversa foi boa. Quantas carteiras de trabalho você tem? Desculpa? Quantas carteiras de trabalho você tem? Agora vem carteira digital. Quantas carteiras físicas você tem? Eu tenho 5. Olha, eu parei na 4ª, porque depois eu montei minha empresa. E aí, a partir daí, eu passei a ser terceirizado. Então, quando eu vou trabalhar, a minha empresa que é PJ, a minha empresa que é contratada. Então, fala de hoje. Mas eu já sou aposentado por tempo de serviço. Eu, quando completei 50 anos, que foi há 9 anos atrás, quando completei 50 anos, eu já tinha 35 e um pouquinho de trabalho, então eu já me aposentei por tempo de serviço, então eu já sou um senhorzinho aposentado. Mas respondendo a sua pergunta, hoje eu estou em 2 rádios. Eu faço das 6 às 8 da manhã, na Super Rádio, que é uma rádio AM, antiga Tupi AM aqui em São Paulo, e pela internet, dá para se ouvir em qualquer canto do planeta, né? E aí, quando é 8 horas da manhã, eu termino o programa no AM, eu vou para o 17º andar, porque as rádios ficam em andares diferentes, eu vou para o 18º, eu estou no 17º, aí eu vou para a Top FM, que é 104.1, aí eu faço o programa lá das 8 da manhã até ao meio-dia, e são 4 horas de programa numa rádio, 2 horas de programa numa outra rádio. Quando eu falo que esse homem não para, eu falei mais ou menos de passagem na abertura do programa, mas é isso, ele não para. E não falta emprego para quem é bom, e não falta emprego para quem sabe dizer as coisas, quem sabe fazer
companhia e, quem sabe, ser um bom comunicador. Bom, a gente tem um horário, a gente tem que seguir, você Claro. melhor, ninguém sabe disso. A gente vai voltar a conversar, porque não deu para pegar a metade. Tem muita coisa que a gente vai esmiuçar ainda numa próxima conversa. Mas, por enquanto, a participação do Rony na série Vozes do Brasil, para mim, foi muito gratificante. Fazia tempo que eu não via, continua fazendo fisicamente, que eu não vejo o Rony, até porque nós passamos por fase de pandemia, todo mundo, cada um no seu quadradinho, e agora nós estamos podendo nos ver aqui através destas imagens, né, de maneira virtual, e vamos continuar contando a história do rádio. Obrigado. O Rony hoje é casado com Dona Aide, já é papai há muito tempo e tem netinhos, um ou dois? Um ainda. É o Matheus. Matheus tem e olha a alegria dele, olha a juventude que ele passa, né? Não só conversando com a gente, como no rádio. Isto é que é importante. Ele tem dentro dele, não é só porque ele é ariano, porque ele nasceu no dia 13 de abril, como eu também, mas porque ele é um iluminado. E isso nos agrada bastante. Rony, obrigado pela participação. Foi muito bom reencontrar você. E vamos em frente. Seguimos aí, pegando o galinho de pijama, acordando cedo. Viu como foi bom você dormir naquele banco de madeira lá na Record? Você já aprendeu a acordar cedo ali. Olha, eu vou falar, se eu tivesse que passar tudo que eu passei novamente, eu passaria com um sorriso no rosto e paz no coração. Porque Deus nunca me abandonou e Ele sempre me colocou do lado de pessoas importantes. E uma dessas pessoas é você. Então, olhando no teu olho, que eu gosto de olhar no olho, eu quero dizer uma coisa para você. Gratidão. Gratidão. Gratidão, meu irmão. Beijo no seu coração. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Você é um grande amigo, um grande parceiro e um excelente profissional, por isso faz parte das Vozes do Brasil. Até breve. Até mais. Até breve. Hoje a conversa foi com Ronaldo Magrini Filho, o nosso querido Rony Magrini. A gente volta semana que vem com mais uma voz do Brasil, com mais uma pessoa, mais um comunicador, mais um ser humano maravilhoso que faz parte desta radiodifusão centenária do Brasil. Obrigado a você que ficou até agora com a gente e em breve estaremos com mais uma sessão dentro desta série Vozes do Brasil.